Senhoras e senhores, nós teremos agora a palestra O Desafio de Ser Professor do Século XXI. Convido para a mesa o professor Celso Antunes. Também para parte dessa mesa, o senhor Valdeir Alves Pereira, secretário municipal de Educação de Santo Antônio do Jacinto. Por favor. Vamos registrar a presença também do prefeito de Olaria, Ronaldo de Paula Alves. Muito obrigado pela presença. Professor Celso está chegando. Aí vem ele. Enquanto isso, vou ler aqui um mini currículo, porque realmente... Celso Antunes é mestre em Ciências Humanas da USP, especialista em Inteligência e Cognição USP, bacharelato e licenciatura USP, sócio fundador e consultor do Todos pela Educação, consultor educacional da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, embaixador da Educação, Organização dos Estados Americanos, autor de vários livros didáticos e também temas ligados à educação. Senhoras e senhores, com os aplausos de vocês, professor Celso Antunes. Bom dia. Mas antes de abordar o tema que consta da pauta, eu queria roubar desse espaço de tempo 5 minutinhos para contar uma história para vocês. Mas uma história absolutamente verdadeira em todos os detalhes. E acho que não é possível encontrar uma reunião de professores, de gestores, sem que se esqueça essa história. Eu moro em São Paulo, no bairro do Brooklyn. Não muito longe da minha casa, na zona sul também, existe um bairro chamado Capão Redondo. Capão Redondo é um bairro tão populoso, que a maior parte das cidades do interior do Brasil não tem tantos moradores quanto aqueles que vivem no Capão Redondo. E no centro do Capão Redondo ergue-se uma enorme favela. E o ponto central desta favela é uma casa que acolhe crianças ditas vulneráveis. Acolhe crianças da favela, proporcionando em horários do contraturno uma oportunidade de convivência, uma oportunidade de ação profissional. A Casa do Zezinho. A Casa do Zezinho é desenvolvida por uma educadora que, desde quando o entorno da sua casa cresceu aquela favela, resolveu abrir as portas para acolher as crianças. E essa história aconteceu na Casa do Zezinho há cerca de 15 ou 20 anos atrás. Um dia, essa educadora, conhecida pela garotada como Tia Dagmar é o seu nome, chamou na sua sala uma garota de 10 anos, contrariando seus atos, trancou a porta, olhou firmemente nos olhos da menina e disse: querida, não é bronca, não é pito. Na verdade, eu acho, é um papo de duas mulheres. Mas um papo de uma mulher mais velha, que tem vida, experiência, e uma outra que está começando a ser mulher. Por isso, querida, não leve aquilo que eu vou dizer com qualquer outro sentimento, senão um bate-papo. Mas, meu bem, você está dando para todo mundo. Tem uma ferida aqui na favela, querida, R$2. Você acha que essa maneira de viver é uma maneira correta de viver? Tia Dadi, fala para mim assim, ninguém fala. E se minha mãe abrir a boca para falar o que você está falando, eu corto ela na faca na hora, tia. Não vou te cortar, Dadi, mas vou te dar um recado. Não se meta na minha vida. Eu faço aquilo que eu quero, não tem que dar satisfação para ninguém. E, portanto, não admito que ninguém se meta na minha vida. E vou lhe dizer mais. Se quiser mandar embora da casa Zezinho, eu saio chorando. Porque é um lugar muito que eu gosto de respeito, mas eu saio. Porque na vida ninguém se mete. Além disso, Dadi, qual é o problema de ser uma prostituta? Você mesmo, Dadi, não podia como eu ser prostituta aqui na favela? Olha, querido, você não entendeu nada, meu Deus. Não é bronca, não é advertência. Como eu lhe falei, é apenas um papo de duas mulheres. Mas, querida,
Se você encara as coisas que eu estou dizendo como sendo bronca, eu peço desculpas. Eu retiro o que eu disse. E vou dizer mais, meu anjo, você não vai embora da casa Zezinho, não, porque aqui dentro você se porta direitinho. Enquanto você se portar, você pode ficar. Agora, já que você terminou o seu papo com uma pergunta, meu anjo, eu vou responder. Não, eu não poderia ser prostituta na favela, não, meu anjo. Porque o dia que eu resolver ser prostituta, eu vou ser prostituta em Brasília. Brasília, tia Tag, por quê? Ah, meu anjo, você quer comparar? Uma prostituta em Brasília veste roupa de grife, veste roupa muito elegante, dorme em bons hotéis, anda em carro do ano. Você acha que ele ia ser prostituta aí? Não, ele ia ser prostituta em Brasília. Agora, querida, você está liberada. 2 dias depois, essa menina pediu para falar com o Dário. Foi a vez dela trancar a porta e disse: tia Dário, pensei naquilo que você falou outro dia, tia Dário, que eu queria ser prostituta em Brasília. Você me ajuda? Olha, bem, deixa eu falar uma coisa. Ajudar, sim, eu não tenho que ajudar. Mas para que você entenda bem aquilo que eu estou querendo te contar, meu anjo, para ser uma prostituta daquele jeito que eu te falei, você vai ter que aprender muito, meu anjo. Você acha que falando errado desse jeito você vai ter alguma chance? Você acha que aquele executivo que ia fazer um programa com você, quer ter uma boboca, quando ele abre a boca ele fica com vergonha? Você vai ganhar muito dinheiro, meu bem, mas você vai ter que aprender muita matemática. Você vai ter que aprender muita ciência, muita geografia, porque muitas vezes aquele programa começa num bate-papo e aquele indivíduo quer ter orgulho de falar com alguém que é capaz de compreender o que ele diz. E para isso, meu anjo, se você tiver garra e quiser, você pode contar comigo, que a casa te ajuda. 20 anos depois, esta menina formou-se em medicina na Universidade de São Paulo. É hoje uma médica importante que não trabalha com clientes às quintas-feiras, porque reserva o seu dia para trabalhar na casa do Zezinho. E essa história, para mim, me parece simbólica, porque ela se refere talvez a um ponto que com muita frequência é esquecido: a palavra do professor. A palavra do professor queima mais do que fogo, corta mais do que branca. Eu não me refiro apenas àquelas palavras que nós gastamos para falar dos conteúdos conceituais. Não são apenas aquelas palavras para falar do máximo divisor comum, das capitanias elitárias, mas aquelas palavras que às vezes nos roubam um intervalo inteiro, segurando nas nossas mãos as mãos úmidas de uma criança que não tem com quem conversar. Aquela palavra que às vezes vem acompanhada de um abraço amigo. Aquela palavra que naquele momento é a palavra da mãe, é a palavra do pai, que aquela criança não tem ou não ouve. E quando eu penso na história dessa menina, que se transformou nessa médica ilustre, quando eu passo diante do seu consultório e vejo naquela parede de cimento escovado as letras metálicas do seu nome que se projeta, não é nela que eu penso, mas no valor de um educador. E nessas horas, nasce em mim uma pergunta que eu não sei responder. Quanto vale, professor? Quanto vale? Porque reparem, o valor de um professor não é apenas os números frios de um contra-cheque, mas aquele poder de construir esperanças, de ser um amigo que se carrega, de abraçar o mundo, a abraçar a simbologia da criança que expressa o futuro. Em dias desse ano, começo, eu estava numa cidade do litoral norte de São Paulo. Minha mulher pediu que eu fosse ao supermercado comprar alguns produtos. Mal o supermercado havia aberto, lá estava eu entre as gôndolas com a minha lista de produtos na mão comprando, quando no final do corredor eu presenciei uma menina de uns 4 ou 5 anos. Ela não viu que eu havia, e eu ali entretido nas minhas compras a olhava, quando de repente fui levado pela impressão de que aquela criança estava sofrendo uma crise. E me passou pela cabeça: meu Deus, será o quê? Epilepsia, talvez. Ela começou a pular, ia bater os pés e pular, e de repente disse: mamãe, a minha professora está entrando no supermercado. E eu pensei, para aquela criança não é uma mulher, para aquela criança é um Deus. Mas é um Deus que se abraça
É um Deus que nos abraça, é um Deus que se acolhe, um Deus que se pode levar para casa através das lições que faz. Por isso, o tema que temos que abordar é muito importante. Cada minuto é precioso. Mas me desculpem, eu não poderia vir tão longe, ir embora sem deixar com vocês a pergunta cuja resposta eu não tenho. Quanto vale, professor? Quanto vale? Agora sim, podemos começar a palestra. Vamos lá, então. Gente, o ano de 2011, portanto, há um ano e pouco atrás, começou marcado por alguns indícios de que um verdadeiro terremoto estava ameaçando a educação, da educação infantil ao ensino superior. A educação nos pequenos municípios, a educação nas escolas públicas, a educação nas escolas particulares. O primeiro indício chegou do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, que tinha tomado a medida de, a partir daquele ano, desobrigar as professoras das séries iniciais de ensinar as crianças a letra cursiva. O frenesi pelo tocar. O processo em digitar estava se tornando tão habitual que o governo estadual resolveu: os professores que quiserem ensinar a letra cursiva até que podem, mas não são obrigados. E por detrás dessa notícia, a letra que representava a nossa marca, o nosso registro, a letra com a qual escrevíamos os nossos diários, a letra onde se guardava as saudades dos nossos cadernos envelhecidos, estava morrendo, estava desaparecendo. Poucos dias depois, outros estados norte-americanos seguiram o exemplo e desobrigaram o ensino da letra cursiva. A segunda notícia, ocorrida mais ou menos nessa época, foi um dado estatístico desenvolvido pela livraria Amazon, a maior livraria do mundo, a maior empresa comercial do mundo, hoje não apenas livraria, informando que em 2011, de cada 130 livros vendidos, apenas um era livro de papel. Todos os demais, livros digitais. E da mesma maneira, como a letra cursiva que embalou a nossa história e que se grudou ao nosso progresso, que recordou as nossas lembranças, o livro, o caderno, a folha de papel, a carta esquecida, também está morrendo. Também está sendo substituído. Também está desaparecendo. E na mesma época, na mesma oportunidade, a terceira notícia, coroando aqueles momentos que pareciam marcar esse abismo de uma educação que se tinha para uma educação para a qual se vai. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, achando que os alunos que lá chegavam para estudar precisavam morar com colegas, porque não era possível residir em suas casas, e morar na própria universidade, havia um campus para isso, e que muitos deles talvez tivessem dificuldade para fazer amigos. Tal era o frenesi com que se empregavam nas redes sociais, resolveu abrir um curso gratuito para ensinar pessoas a falar com pessoas, a conversar gente com gente, a conversar olhando nos olhos. E pensou: vamos abrir um curso para 150 alunos. E se não houver tantos, mas houver pelo menos 30, o curso é mantido. E no primeiro dia de inscrição, teve 3.200 candidatos. E da mesma maneira, como a letra começou a morrer, como o livro de papel, como o caderno começou a morrer, começa timidamente a morrer o contato interpessoal, os olhos nos olhos, o beijo no rosto, o abraço, substituído pelas relações impessoais das comunicações através do Facebook, através de outros órgãos de comunicação.
E reparem, quer queiram, quer não, todas essas informações abalam a educação. E aí surge a grande pergunta, mas como faremos? Como iremos construir na escola que temos a ponte para aquela escola que se desenha no futuro? Alguns podem pensar, mas bobagem, Celso. Isso que você está falando é coisa lá dos Estados Unidos. No Brasil, provavelmente, vai demorar muito para essas coisas aqui chegar. A escola brasileira será, provavelmente, por muitos anos, igual àquela que hoje é. Não é assim, não, gente. Vocês poderiam, por gentileza, levantar o braço, quem nessa plateia possui 25 anos ou mais? Qualquer idade, pode levantar o braço. Quem tem 25 anos ou mais? Muito obrigado, pode baixar. Se não sobrou ninguém. Agora reparem, há 25 anos atrás, não havia o celular, não havia música free, não havia o casamento gay, não havia um mundo de coisas que caracterizam a nossa realidade. Então reparem, parece que aquilo aconteceu há milênios e aconteceu há tão pouco tempo. Por isso essa escola não está tão distante da escola para qual caminhamos. E aí surge aquilo que é o título da minha fala. E quais os desafios que o professor precisa enfrentar? O que eu preciso fazer como gestor, como professor, como coordenador, eventualmente como secretário de educação, para que no meu município, para que na minha escola possa existir a ponte de ligação entre aquela escola que temos para aquela escola que nós encaminharemos. E eu creio que 4 desafios são cruciais. 4 desafios para fazer agora, porque representa talvez aquela ponte de ligação, aquele caminho para que possamos continuar sendo o que somos, mas ao mesmo tempo olhar para o amanhã e saber que não temos medo dos desafios que virão na substituição dos livros pelos e-books, na substituição das letras cursivas pelos teclados, na substituição do espaço da sala de aula, onde a lousa será substituída pela lousa eletrônica. 4 desafios, onde nenhum deles é mais importante e pouco importa aquele pelo qual eu começo, tem tanta importância quanto os outros 3. 4 desafios que representam algo similar, mais ou menos assim, aos 4 pés de uma cadeira. Por exemplo, da cadeira em que você se senta, a cadeira que você ocupa, onde você não é possível dizer qual a perna mais importante, mas sabe que se de uma das pernas falhar, as outras 3 não te sustentarão. Por isso, é claro, para falar desses desafios, eu vou falar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, mas reparem, a ordem com que eu vou dizê-los é absolutamente irrelevante. Poderia perfeitamente começar pelo quarto ou pelo terceiro. Primeiro desafio diz respeito à aula. A aula que se dá. A cara, o jeito da aula, a maneira de dar aula, a maneira de pensar a aula da educação infantil ao ensino médio precisa mudar. E eu não apenas direi que precisa mudar, mas sinto que é minha obrigação dizer como mudar e lhes dizer que essa mudança não é complicada, não é difícil, desde que se aceite a coragem de acreditar na mudança. Não é uma mudança que envolve custo, não é uma mudança que envolve preço. É uma mudança que envolve vontade, consciência, querer. Por isso, se o primeiro desafio se refere à aula que se dá, o segundo desafio, tão importante quanto o primeiro, refere-se aos conteúdos conceituais que se transmite, aquilo que o professor chama de matéria, aquilo que se consubstancia na lição, enfim, aquilo que escrevemos no diário de classe, como se na matéria passada. Conteúdos que em tempos de internet precisam ganhar novos contextos e novas ideias. Não tem cabimento o professor passar 40 minutos falando de algo que o aluno que entra no Google pode tê-lo em níveis muito mais avançados
e com muito maior facilidade do que a facilidade que o professor tem. E se, portanto, o primeiro desafio é um desafio que envolve a aula, o segundo desafio envolve o conteúdo, o terceiro desafio a ele se liga, se envolve esta palavra tantas vezes falada e tão pouco compreendida por todos, quase a palavra da moda na educação, que é a palavra competência. O que é trabalhar competências? Veja, não se trata apenas de buscar uma definição, mas como trabalhar competências, como na educação infantil, no ensino fundamental, como nesta ou naquela série, eu posso trabalhar as competências. Isso é o primeiro desafio. Nos fala da aula, o segundo desafio nos apela para o conteúdo, o terceiro nos fala da competência, o quarto envolve a ideia de avaliação. Não podemos pensar a avaliação da maneira como hoje se pensa. Não podemos acreditar que exista numa nova aula, num novo conteúdo, numa nova trabalho de competência, a mesma clássica e tradicional avaliação. E reafirmo que nenhuma dessas inevitáveis mudanças envolve preço, envolve custo. Não existe município, por mais pobre que seja, que não possa implantá-lo. Não existe escola, por mais indigente que possa ser, que seja distante disso. Agora, devo advertir-os, entretanto, que mudar não é fácil. Não é fácil. Porque mudar exige aquela garra do querer, do acreditar. Porque, veja, nós somos prisioneiros eternos da rotina e ninguém custa mais do que o próprio cérebro humano de querer fazer amanhã o que ele fez ontem. Então, quando você se imbui dessa consciência de que precisa mudar e que parece a mudança é um caminho. E o caminho é a aula que se dá, o conteúdo que se passa é, evidentemente, a avaliação que se faz e as competências que se trabalha. Eu creio que você sairá daqui dizendo que venha as letras cursivas, o fim das letras cursivas, que possa até vir os e-books, que possa até chegar à lousa eletrônica, mas a minha escola está preparada para esse passo, está enfrentando o desafio dessa caminhada. Isso colocado, portanto, a partir deste momento, a minha fala se divide em 5 breves segmentos. Segmento do qual da aula eu falarei, depois do conteúdo, depois da competência, depois da avaliação e o quinto segmento, para batermos papos, conversarmos, discutirmos, debatermos, enfim, para criar uma relação. Combinado? Então vamos lá. Perfeitamente, viu, professor? Então vamos lá. Sobre a... Eu tenho 7 minutos para cada item. Vamos tentar correr um pouquinho. Então, veja bem. Como seria esta aula do futuro? Como seria esta aula de transição? Gente, eu queria contar para vocês como é uma aula na Universidade de Stanford, que é considerado hoje um dos polos mais avançados da educação superior. Mas queria também lhes contar como é uma aula na Finlândia, primeiro país do mundo ocidental nas avaliações do PISA. Mas queria lhes contar também como é uma aula naqueles municípios que tomaram o elevador do IDEB e que de repente saíram de níveis e de patamares baixos para patamares mais altos. E para lhes contar essa história de como essa aula, curiosamente, eu vou contar uma história absolutamente verdadeira que aconteceu comigo há tanto tempo. Mas há tanto tempo, que nenhuma das mulheres aqui presentes ainda era nascida. Alguns homens, talvez. Vocês andam admitindo que homens e mulheres não envelhecem igual, gente, é claro. Eu, quando casei com a Wanda, minha mulher era 2 anos mais velha que ela, agora eu sou 14. As mulheres são terríveis. Nós casamos, eu tinha 26, a Wanda tinha 24, agora eu tenho 74, ali pagou nos 60. Meu medo é sair com ela daqui uns 3 ou 4 anos e ser preso por pedofilia.
Por isso a história que eu vou lhes contar, ainda que verdadeira, aconteceu há tanto tempo. Daí você vai me dizer, mas como essa história de tanto tempo pode ilustrar uma aula de Stanford, pode ilustrar uma aula de Helsinki, pode ilustrar uma aula extraordinária? Porque nesse modelo de aula, adaptado à realidade de hoje, tudo é possível. Eu estava no último ano de faculdade e deveria estagiar numa escola pública. Morava nessa época no bairro do Brooklyn, não longe da minha casa, Santa Bárbara, tinha um colégio estadual. Vestia minha melhor gravata, posto que naquela época o professor dava aula de gravata. E fui pedir ao diretor permissão para estagiar. O diretor me dispensou. Disse, meu filho, você quer estagiar, vai lá na sala dos professores. Conversa com o professor da matéria que você quer estagiar. Se ele deixar, meu anjo, tudo bem entre você e ele, não tem nada a repor. Carregar de esperança e sair em direção à sala dos professores. No caminho, encontrei o inspetor de aluno, pedi para olhar na grade horária quem na minha matéria lá estava. Ele olhou a relação dos professores, me devolveu um sorrisinho sinistro e disse, amor, quem está aí hoje da sua matéria é Dona Judite. Estranhei aquela maneira de falar, mas de uma certa forma, sem conhecê-la, pedi a ele que me descrevesse para que melhor a encontrasse. Ele me fez a descrição e fui lá passar aos professores. Era hora de aula, não tinha ninguém. Quando bateu o sinal de intervalo, como foi entrando, na hora que ele apareceu, não tive dúvida. Baixinha, olhos pretos como duas estrelas cintilando, blusa vestida na vez que eu pensei que era descuido, descobri que não era da moda, cabelo espichado para o alto, feito de uma vassoura. A hora que todo maneiroso pedia a ela permissão para estagiar, botou a mão no meu nariz, e depois de parar quase um minuto sem falar nada, eu me deslibrindo inteiro ali sem saber o que fazer, falou o quê? Assiste às minhas aulas? Nenhum problema, meu filho, pode assistir. Mas tem um preço, tem um custo. Se pagar, tudo bem. Se não pagar, vai procurar na escola. Por que você não estagia, não? Sabe o que é, meu anjo? Eu não tenho faculdade. E pelo que você está contando aí, você está vindo de uma. Então eu acho, meu anjo, você tem muita coisa para me ensinar. Então meu preço é o seguinte: assista a minha aula com olhar crítico. Veja meus erros, minhas falhas, pisada na bola que eu dou. E quando você for embora, meu anjo, me conta de onde eu errei, você vai embora e deixa uma professora melhor. Você topa? Ah, não havia que não topar. No dia seguinte, mal começou a Dona Judite, já estava eu sentado na última carteira. Nem bem ela começou, o aluno levantou o braço e perguntou: Dona Judite, o que é restinho? Ah, meu coração se assanhou e eu pensei: eu sei. Me chama, na frente de novo, show. Mas a Dona Judite nem olhou para o meu lado, e olhando para cá, se disse: ô, gente, imagina, Ronaldo está me perguntando o que é restinga e não tem dia melhor do que hoje. Mas me explica uma coisa: se por acaso eu não souber o que é restinga e tiver que saber como é que eu faço. Eu pensei que Dona Judite não sabia, mas na verdade ela estava ensinando o aluno a procurar, a buscar, a encontrar. Naquele doce fingir não saber, havia o provocar. Repare que ela transformava o saber num problema, num desafio. E os alunos começaram a opinar, a sugerir. De repente alguém disse: Dona Judite, quando a gente não sabe, pergunta para alguém, e ela jogava de novo o problema. Mas me diga, qualquer alguém pode, por exemplo, me responder o que é restinho? Se eu perguntar para o senhor Vicente que vai à escolha do padre, será que ele responde? E de repente os alunos se motivavam, buscando outras alternativas, sugerindo outras pessoas. E aí ela disse: mas me diga, se nenhuma dessas pessoas, por acaso, estiver aqui, e eu precisar saber da tal da restinha, como é que eu faço? Uma aluna falou: Dona Judite, se não tiver nenhuma pessoa, procura nos livros. Oh, mas que resposta mais linda que Luciana me deu. Mas me diga, meu anjo, qualquer livro serve. Olha o problema. Eu tenho, por exemplo, aqui na minha lousa, no meio dos meus diários de classe, um catálogo telefônico. Se eu abrir na letra R, será que eu acho? Repare, ela colocava de novo o problema. E os outros começaram a dizer: não, Dona Judite, catálogo telefônico não serve. Aí uma aluna disse: Dona Judite, por que a senhora não procura num dicionário? Ela disse: oh, mas olha que resposta mais linda que Paulinha me deu. Mas me diga uma coisa, gente, podia me explicar uma coisa que eu não entendo? Por
Por que dicionário, por exemplo, não tem índice? Todo livro que eu leio tem índice, dicionário não tem. Veja o problema sendo colocado. Uma aluna disse: Dona Judite, que besteira a senhora está falando. Dicionário não tem índice porque escreve pela ordem alfabética. Para! Gente, pelo amor de Deus, que palavra mais linda foi falada. Alfabética. Veja o mergulho na palavra, na beleza. Alfabética. Parece que tem mel. Alfabética. Já pensou, meu anjo, um dia você tem uma filha, dá para ela o nome da alfabética, a coisa mais linda que eu posso dizer. Porque, olha, a gente pode dizer uma coisa para vocês, dizer, tem palavra que é muito feia. Agora, alfabeto, que é lindo, é uma palavra que eu acho feia. Fronha. Não é até meio nojento, fronha? Dá até vontade de dormir com um travesseiro pelado e pegar tal da fronha. Então, repare, aquilo que parecia ser uma derivação era buscar o aluno, não apenas a significação, mas a grandeza, o sentido, a busca da palavra. E, enfim, as aulas da Dona Judite eram assim. Depois de alguns minutos, disse: bom, gente, eu tenho aqui nos meus diários de classe, eu tenho um dicionário. Reginaldo, você perguntou o que é Restinga, querido, que você achei. Leia e conte para nós. Reginaldo chegou, abriu na letra L e recitou aquele conceito. Dona Judite, com a letra caprichosa, escrevia na lousa. Quando terminou de escrever, disse: gente, vamos fazer uma brincadeira que é para valer. Faz-me conta que ontem de noite 3 palavras dessas estão na lousa. Virou palavra proibida de falar. Tem que dizer o que é Restinga, mas as 3 não podem. E assim dizendo, foi até a lousa, arriscou 3 palavras e disse: vamos ter que falar o que é Restinga sem essas 3 palavras. Repare, era para aprendizagem significativa. Era uma tara de coreba. Era levar o aluno a construir com o vocabulário próprio o conceito que se buscava. E quando riscou o desafio, foi para a classe e disse: você é verde, amarelo, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, até que todo mundo tinha cor. Aí disse: agora quando eu bater palco, verde com verde, amarelo com amarelo, bateu, vamos se agruparam. Gente, tarefa de vocês, escreveu o que é Restinga, mas não pode usar essas 3 palavras. E os alunos discutiam, e elas transformavam no laboratório, e aprendiam com eles próprios, naquele processo construtivo de discussão. Depois de alguns minutos, eu disse: meu Deus do céu, olha que cada grupo construiu uma Restinga melhor que a do dicionário, e com palavra de você. Só que tem uma coisa que me deixa triste. Verde só sabe do jeito que verde falou, amarelo não sabe como azul fez. Vamos socializar os conhecimentos. E assim dizendo, foi para a classe, chegou no grupo verde e disse: na próxima etapa você é A, B, C, D e E. Foi no grupo amarelo, fez o mesmo, foi no grupo azul, fez o mesmo, depois que todo mundo tinha letra, disse: agora vamos bater palma. Desfaz verde, amarelo, azul, vermelho e branco e vamos refazer o grupo A, B, C, D e E. Refez os grupos. Agora verde vai colocar, cada novo grupo tem pelo menos um verde, um amarelo, um azul, um vermelho e um branco. Cada aluno vai contar aquilo que fez. Repare, a própria classe era um laboratório de aprender, e o aluno aprendia com o aluno e respondia pelos seus desafios. E as aulas da Dona Judite eram assim. Depois de ter assistido 7, 8 aulas, ter conquistado o volume que eu julgava necessário para minhas fichas de estágios, fui buscar a sua assinatura, era uma hora de janela, corrigi a prova. Quando eu cheguei perto do meu relatório para ser assinado, levei um susto. A prova que a Dona Judite corrigia estava rabiscada de vermelho do título ao rodapé. E aquilo me indignou, como uma pessoa tão doce, tão meiga, tão grande pode fazer uma coisa assim, corrigir com tal rigor. E antes de pedir que assinasse o relatório, Dona Judite, será que esse aluno errou tanto assim, Dona Judite? Ergueu para mim aqueles olhos de fada e disse: ah, professor, se eu estiver errada, por favor, me corrija, professor. O senhor sabe, eu não tenho faculdade, mas eu tenho essa mania de sublinhar aquilo que uma aluna acerta, professor. Porque quando eu leio o livro, eu sublinho aquilo que eu mais gosto e está tudo riscado, tudo que você quer lindo e bom, olha só, professor. E repare, aquela correção com a autoestima, com a valorização. E naquele instante, me viu ali com o relatório na mão e disse: o que o senhor quer? Dona Judite, assisti suas aulas, queria que a senhora assinasse o relatório. Ficou de pé, que diga-se passagem, não fez muita grande diferença não. Voltou de novo a botar o dedo no meu nariz e disse: assino não.
Assino não, porque nós temos um trato. Você tem que fazer crítica, você tem que falar dos meus erros, das minhas falhas. Fica assistindo minha aula, não me critica dessa maneira, meu anjo, você vai embora, eu não posso melhorar. Ou você me critica ou nasci nesse papel. Eu não tinha críticas a fazer. Mas não poderia sair suas assinaturas e escolhendo as palavras mais doces que tinha. Dona Judite, me causa estranheza a senhora não responder às perguntas dos seus alunos. Me olhou com aqueles olhos de fada e disse, professor, imagine. Respondo sim, professor. Só não respondo aquilo que eles podem descobrir sozinhos, professor. Confesso que não dei valor àquela resposta. Mas tempos depois, aprendi que se alguém me perguntasse de alguém que mais do que dar o peixe verdadeiramente ensinava a pescar, eu precisava buscar na minha saudade a imagem daquela professora. Gente, tudo isto, esse trabalho em grupo, este aluno construindo, esta criação de problemas, este desafio permanente, este professor que interroga, este professor que desequilibra, é a essência da aula de Stanford, a essência da aula de Helsinki, a essência das aulas que precisam existir em substituição àquele discurso rotineiro e opaco de um professor que ousa apenas saber. Por isso, a primeira grande mudança, o primeiro grande desafio, abriga a aula. O segundo, o conteúdo. Gente, não é possível mais eu passar uma aula inteira recitando saberes que esse aluno encontra na internet. Por isso, o conteúdo que se explica e para o qual o aluno é desafiado é a relação deste conteúdo com a vida que se vive, com a rua que se anda. É o conteúdo, não pelo conteúdo em si, mas pelas lembranças que nos acordam dos momentos vividos. A língua portuguesa se aprende para conversar, discutir, debater, paquerar, perceber a beleza das palavras. Claro, as regras vêm junto, mas não como uma imposição, mas como aquele caminho para a descoberta. A geografia que se ensina é para que o aluno possa entender as notícias de um jornal nacional. A história que se vê é aquela história para compreender no dia de hoje a angústia de ontem, e não mais aquele desafio parado e estático, grudado no tempo, mas contextualizado na rezada, contextualizado na vida, contextualizado naquele mundo. Não se trata de recitar os passados, mas apenas de envolver o aluno para ligar aquilo. Se o professor não souber de que maneira fazer, experimente parar um dia uma aula, 10 minutos antes do sinal, organize a turma em grupo e lance um desafio. Gente, qual será a relação que existe entre essa matéria que eu dei e uma briga de marido e mulher, hein, gente? Ou então, será que existe uma relação entre a aula que eu dei e um pênalti marcado no último minuto? Gente, por acaso tem uma relação entre a aula que eu dei e uma pescaria? Veja, não que exista relação, mas quando você impõe ao aluno o desafio de buscar, de procurar, o cérebro desse aluno trabalha na direção deste caminho. E o conteúdo não é mais aquela matéria passiva para se decorar, mas aquela maneira que nos ensina a olhar, a compreender, a sonhar e a viver. E se a primeira perna da cadeira era a aula, a segunda se fixa no conteúdo. A terceira, competência. Vocês vão desculpar, mas eu preciso explicar a competência através de uma atividade que vai provocar imensos desagrados aqui. O negócio é o seguinte, gente, daqui a 5 minutos eu vou escolher alguém da plateia. Eu devo adiantar que eu sou um craque para escolher quem mais odeia ser escolhido. Aí é fácil, né? Que hora que eu for escolher quem não quer ser escolhido, assume a síndrome do avestruz. Finge que não me vê. Só olhar a cara dele, eu vou dizer você, ele vai dizer desgraçado, logo eu. Mas em contrapartida, a pessoa que eu for escolher, eu vou fazer a ele uma pergunta. Quando eu digo ele personagem, não ele sexo. A hora que eu fizer a pergunta, se ele acertar a resposta, atrás dessa mesa tem uma surpresa de um presente para ele. E se ele errar, vamos combinar que a gente bate palma. Aplaude! Porque daí ele pode dizer, não, a resposta certa eu sabia.
Mas presente não me interessa, vai ser aplaudido pelos meus pais, é meu sonho. Ele assim tem uma bela desculpa. Mas olha, gente, isso eu vou fazer não por outra razão, senão porque eu preciso explicar o que é competência. Por isso vou passar duas regras, antes de escolher a vítima. Quer dizer, o professor. Primeira regra, vou passar uma atividade para vocês, dura 2 minutos, ninguém pode escrever. Antes pode, depois pode, mas durante a atividade não pode escrever, nem digitar. Segunda regra, não pode fazer comentário em voz alta durante os 2 minutos. Então veja bem, daqui a 2 minutos a minha pergunta. Eu tenho, num ponto inicial, um ônibus. Meu ônibus vai sair do ponto inicial e parar em 3 pontos. Em cada ponto que ele parar, vão subir e vão descer passageiros, eu lhes direi quantos. Quando chegar no 3º ponto, eu escolho a pessoa e pergunto quantos passageiros tem no ônibus. Não é pegadinha. Tem motorista, cobrador? Não, passageiro. Acertou, no final da palestra, leva o presente. Errou, a gente bate palma e aplaude. E ele diz, não, resposta certa, todo mundo sabia, mas eu queria ser aplaudido, muito obrigado, meus amigos. Então, repare, não há desafio nenhum. Então, atenção, veja bem, você não pode escrever, não pode falar, vamos lá. O ônibus saiu do ponto inicial com 5 passageiros. Parou no primeiro ponto, subiram 2 e desceram 3. No segundo ponto, subiram 4 e desceu 1. No 3º ponto, subiram 2 e desceram 3. Agora repare, antes do prêmio do aplauso, vocês repararam que eu coloquei esse auditório inteiro numa sala de ginástica? Teu corpo estava sentado na cadeira, mas seu cérebro estava 1000 por hora. Esperar. Agora observe um dado importante. Em nenhum momento eu lhes ensinei a somar e subtrair. Eu não ensinei num outro momento, numa outra instante, alguém lhes ensinou. Mas durante a atividade, eu os levei a fazer. Eu os levei a buscar. Você estava fazendo o que com o cérebro? Somando e subtraindo. Agora, claro, ninguém sairá desse auditório melhor na aritmética, porque por 3 minutos eu brinquei. Mas imagine uma professora, por exemplo, séries iniciais, que resolva dizer, olha, nós vamos começar o dia com o jogo do ônibus. E faz o jogo do ônibus. Gente, no 2º ou 3º dia, ela começa a falar mais depressa. No 5º dia, ela começa a colocar mais pontos. E de repente, aquela brincadeira se transforma numa ferramenta que faz aquela criança sorrir diante dos desafios de uma prova Brasil. Veja, ele está trabalhando competências, porque um dia ele ensinou, mas aquele ensinou se transformou no fazer, no trabalhar, no agir, que em última análise vocês fizeram. Obviamente que não tem presente nenhum atrás da mesa. Evidentemente que eu não faço a menor ideia de quantas pessoas tem no ônibus. Claro que de maneira nenhuma eu vou escolher alguém, mas eu queria mostrar que competência é saber operar, é saber fazer, é saber trabalhar. E isto tem que ter a cara da escola. Claro que respeitando as diferenças etárias, da educação infantil até o ensino superior. Agora, observem o ponto que eu coloquei. Se por acaso alguém no auditório quisesse comprar para a sua escola o jogo do ônibus, não existe o preço, não é o custo, não é aquele recurso que envolve investimento, senão a vontade de mudar aquela aula, de mudar, obviamente, o sentido do conteúdo, de mudar a direção das competências. Por isso, nenhum professor em nível pode abrir mão de induzir aquele aluno a fazer uso daquilo que ele aprende através de habilidades que ele desenvolve. E o primeiro passo para isso, nunca, jamais
perca na fala com o aluno a clareza que você tem. Nunca transmita do jeito que o livro fala. Transmita naquela admirável linguagem que o aluno diz. Gente, uma palavra não compreendida implica um conceito destruído, uma competência anulada. Só para que isso se ilustre, imagine a linda história que eu vou te contar. Aquele cowboy que depois de passar o dia ferrando animais e marcando gado, veste a sua linda roupa e diz: vou curtir a noite. Sai pelas ruas da cidade e de repente vê um sinal luminoso escrevendo Night Club. Ah, lá! E todo bonitão entra no Night Club e... vou cantar uma gata. Olha lá no fundo e vê uma mulher linda, escultural e sozinha. Ah, é ela. Chega lá com seu charme e caboclo e diz: boa noite. E a garota lhe diz: cara, se manda, tá? Não tô afim. Olha, nada contra você. Mas não tô afim. Vou até te liberar, tá? É que meu negócio é outro, querido. Eu sou lésbico. E por acaso eu posso saber o que é isso? Olha, filho, eu não vou te dar aula, não vou te dar recurso, só vou te dizer uma coisa: eu não tô afim de homem, tá? Meu negócio é mulher, gosto de mulher, só penso mulher, só danço mulher, se manda. Ele, desiludido, volta para a porta do Night Club. Está ali tomando seu aperitivo, entra um amigo e diz: ó, cara, você é cowboy? Ele disse: até 10 minutos atrás pensei que era, agora eu descobri que eu sou lésbico. Tudo a ver, gente. Claro, é. Agora mulher só pensa mulher, eu sou lésbico. Então repare o perigo de uma palavra não compreendida na configuração do texto. Repare a importância da clareza. E como eu prometi nos desafios falar das 4 pernas de uma cadeira, falei da aula e passei por Dona Judite, falei do conteúdo, falei obviamente da competência, e eu queria concluir com a avaliação. Puxa vida. Olha, só um detalhe. Eu calço 39 e me deram o sapato 36. Agora ele vai dizer que eu posso tirar o sapato e que eu posso calçar 39, que alívio, gente. Porque realmente, ele me adiantou que é 12h30, né? Ele falou 11h30, eu estava compactando muito, e eu achei que eu atropelei as coisas, talvez não tanto. Então me permita, nesta recomposição do tempo, agir com mais clareza e falar de uma maneira muito menos rápida. Eu olhando para o auditório, eu me lembrei quando meu filho Luli tinha 5 anos. Um dia me deu aquela convicção de paulista que eu não passeava com meu filho. Pai desalmado, peguei o Luli na mão e saí passeando com ele do jeito que eu costumo fazer todo dia. E andei, depois de mais ou menos 30 minutos, eu parei para... Luli, papai está andando depressa, filho. Eu falo: não, pai. Sou eu que estou, pai. Então eu acho que isso se aplica. Não é que eu estava falando muito depressa, mas na verdade, vocês sabem. Então me permitam, eu queria rapidamente retomar para depois chegar a um termo mais claro. Primeiro, então, sobre os 4 desafios. O primeiro, veja, não são apenas eles, mas são essenciais. A aula, o conteúdo, a competência, a avaliação. Sobre a aula, eu creio que quando você vê, como Deus me deu a oportunidade de ver, aulas ministradas na Coreia do Sul, na Finlândia, ou nos municípios brasileiros que se destacam no IDEB, ou nas escolas particulares, que estão quase sempre entre os primeiros do Enem, como é a aula? Não é
aquele professor proprietário de um discurso, que por 45 minutos fica dizendo óbvio, enquanto disfarçadamente olha para o aluno que não tira os olhos do relógio. Mas é aquele professor desafiador, propositor. Reparem que a aula de Dona Judite, como eu escrevi, tem um aluno 100% protagonista. A aula inteira está fazendo coisas. Reparem que a aula de Dona Judite é recheada de problemas. Quando ela diz, mas como é que a gente procura? Quando ela quebra o conceito e coloca palavras alternativas e leva a busca, ela está levando a construção significativa. Então, observem, é realmente isso que deve existir. Não pode mais se acreditar, e desculpe, eu sei que eu vou falar uma heresia mais necessária, que a aula expositiva deva ser aquela aula em que o aluno não fale. Ele tem que falar. Agora, claro, não é a fala desassociada do contexto, mas aquela fala que constrói. Milor Fernandes, grande escritor brasileiro, há 2 anos atrás falecido, tem uma historinha lindíssima sobre aula, ou que pelo menos serve para a aula, embora o intuito do Milor não seria falar de aula. É a história daquela senhora que tinha em casa um gato, porque ela não tinha uma incomensurável paixão. As professoras mais jovens aqui, só um detalhe: o gato da minha história é bichano. É gato. Não são aqueles gatones que quando passam pela rua mexem com o meu libido. Não, gato bichano comum. Mas uma coisa no gato lhe aborrecia: o seu gato não falava. E ela tinha em casa um papagaio que ela odiava. E não é coisa engraçado, o papagaio não parava de falar. E quando ela comparava os dois, eu não acredito, essa criatura fofa, deliciosa, carinhosa, não fala. E esse miserável fala, o que é pior. Quando tem visita, só besteira que ele fala. Mas é mentira. Ela tem uma ideia brilhante. Matou um papagaio, preparou um ensopado e ofereceu ao gato. O gato, evidentemente, recusou, não tinha sentimentos canibalísticos. Mas naquele dia ela resolveu levar coisa na marra e falou: não, vou trancar a casa, esse desgraçado não vai sair. Ou ele come o seu ensopado que eu preparei, ou então ele não almoça. E condenou o gato àquela fome. O gato resistiu até que no final da tarde não se aguentou mais. E mitigado pela fome, engoliu o ensopado inteiro. E foi só engolir de um pedaço que numa voz que misturava miado com curupaco papaco. Foi logo dizendo: fuja, porque a casa vai cair. Eu falei: não acredito, eu consegui. O meu gatinho fala, eu consegui. Já posso dispensar meu marido, meu gatinho fala, que coisa linda. Fala de novo, meu anjo. E o gatinho repetiu: fuja, porque a casa vai cair. Antes que assaltasse pela 3ª vez, assombro do espanto, ouviu-se um grito. A casa rapidamente desabou. O gato mais do que depressa escapou. E quando lá do tronco de uma árvore, nos escombros da casa, com a velha Dona Morte esmagada, filosofou: pois é, mais um sacrifício desgraçado para que eu falo. E quando eu falo, não me escuta. Você vai dizer o que é que essa história tem a ver com a aula? Tudo! Porque reparem, na aula de Dona Judite o aluno falava o tempo inteiro, mas não era aquela fala da disciplina, não era aquela fala derivada, não era aquela fala empurrada pelo tédio, era aquela fala levada pelo desafio. A aula de Dona Judite era uma aula plena de problemas. Em cada instante um novo problema surgia, ajudando o aluno a pensar e a construir. E reparem, não é complicado dar esse tipo de aula quando se quer acreditar que a mudança é plausível. O conteúdo, que de uma maneira tão rápida eu coloquei, eu só queria buscar na sua complementação um detalhe. Era diretor de uma escola de ensino fundamental e médio em São Paulo. Um dia reuni os professores e falei: gente, estamos vivendo em tempos de internet. Conteúdo não pode mais ser uma coisa morta, finita, limitada.
Conteúdo tem que estar na rua que se anda, no caminho que se vê, tem que estar em toda parte. Vamos trabalhar o conteúdo relacionando as coisas. Terminou a reunião acreditando que havia passado a mensagem que deveria passar. No dia seguinte eu estava na escola, 1 hora eu resolvi dar uma chegada até a sala dos professores para tomar um café. Lá estava na sua janela o meu melhor professor, João Hipólito, preto, alto, forte, um grande professor. Quando eu entrei, me deu uma bronca. Pô, Celso, contextualizar o conteúdo. Você pensa que é fácil, cara? Tudo bem. Professor de língua portuguesa vai contextualizar na fala, na conversa, no papo, na paquera, no argumento, aceito. Professor de matemática vai contextualizar no preço, na conta, na administração do dinheiro, na mesa, admito. Professor de geografia vai contextualizar na notícia, no jornal. Agora, Celso, eu dou história, cara. Matéria que eu dou aconteceu há 500, 600, 1000 anos, 2000 anos. Como é que eu vou ligar o dia a dia? Eu notei que a bronca do Hipólito era autêntica e reparei que ao seu lado na mesa estava dobrado um exemplar do jornal Estado de São Paulo. Me dirigi até a mesa, abri o jornal folheando, ele estranhou de me ver naquela atitude tão insólita. Antes que ele perguntasse por que eu fazia aquilo, Hipólito, olha o que eu descobri aqui, cara, uma linda notícia sobre capitanias hereditárias. Falou o quê? No jornal de hoje. Falei, lógico, olha aqui. Ele veio, deu... Pô, Celso, você está tirando sarro da minha cara, meu? Essa notícia aí foi de uma passeata da MST. Passearam hoje, fizeram a maior baderna, gritaria, movimento, parou até o tanto. Para, Hipólito. Leia a notícia com outro olhar. Pense que há 500 anos atrás havia muita terra, pouquíssima gente, e para ocupá-la era preciso doações, sesmarias, terras hereditárias. Agora, cara, o Brasil não cresceu, mas a população aumentou. Um dia dá pau. Repare que no pau que está dando hoje, isso tem a história de quando ele percebeu a ligação, rasgou a notícia, escreveu capitanias hereditárias. Antes que ele guardasse o recorte do jornal no Diário de Classe, escreveu ali capitanias. Antes que ele guardasse, eu falei, Hipólito, está aqui no jornal, cara. Uma notícia linda sobre a Revolução Francesa. Por quê? Revolução Francesa no jornal de hoje. Pô, Celso, essa não, meu. Essa notícia é de um crime que houve ontem no Rio de Janeiro. Todo mundo só fala isso, a classe só fala nisso. Ah, não só, para, Hipólito. Leia a notícia com os olhos, Hipólito. Perceba que nessa notícia a ausência de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E pense, Hipólito, que anos atrás, em nome desses valores, uma nação inteira se ergueu. Quando ele percebeu a ligação, rasgou a notícia, escreveu a Revolução Francesa, guardou no diário, quis continuar ajudá-lo, não pude. A secretária veio me avisar que uma mãe que tinha entrevista marcada me esperava. Fui atendê-la. Quando ela se despediu, fui correndo para ajudar Hipólito, vi que ele não precisava mais. Ele vinha da biblioteca com os braços curvados por revistas e jornais e catava notícias de ontem e de hoje, do esporte, do crime, do que quiser, para ligar a matéria que dava. E a partir daí Hipólito se transformou. 3, 4 meses depois, numa hora de intervalo, desci no pátio, comendo meu sanduíche, vi a turminha do 9º ano batendo um papo de lado. Cheguei disfarçado para ver o que eles diziam. Um deles falava, meu, maior barato. Chegou na classe dizendo, turma, Brasileirão vai começar. Vamos falar de Brasileirão? E o aluno dizia, nós cochichamos, hoje ele vai matar a aula. E de fato ele começou a falar de Brasileirão. De repente ele começou a lembrar que tinha gol espetacular, de bicicleta, obra de arte. E começou a falar de obra de arte. Começou a falar que tinha presidente de clube que era um verdadeiro mecenas, explicou que era mecenas. E de repente a aula foi virando o Renascimento, meu. Quando ele foi embora a gente disse, mas não era o Brasileirão? E era. Nem precisei perguntar de quem eles falavam. 3, 4 meses depois, estava sentado lá na minha mesa,
assinando os papéis, a luz que iluminava a minha do corredor, de repente a luz empalideceu, levantei os olhos, lá estava o gigante, braço cruzado, aquele lindo sorriso de piano. Falou: mestre, reparou naquele gol ontem? 47 minutos do segundo tempo. Quando era de futebol, que eu pensei que pode ter me falado, pois é, professor. Machucou, doeu, frustrou, mas tem lá seu lado bom. Vou falar de Inconfidência Mineira, como é que os meninos vão compreender? Vocês não sabem o que é frustração. E Hipólito, portanto, se tornou capaz de trazer para a aula aquilo que está lá fora. E olha, gente, não é difícil, se não na primeira vez, na primeira tentativa, e logo depois aquela aula se transforma e aquele conteúdo se transforma, e chega então a competência que vocês exercitaram. Aquela pergunta que antes o aluno fazia: professor, para que serve isso? Hoje é o professor que faz, mas faz para provocar, faz para instigar. Professor, como é que eu posso transformar o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, em fazer, em estimular minha competência? Existe uma palavra mágica para o aluno, uma palavra mágica para o filho: se vira, meu. Agora não é o se vira, não estou nem aí, é aquele se vira de dizer, claro, busque, tente. Porque imagine uma coisa no contexto familiar. Imagine aquela mãe, aquela filha de 6 anos, 5 anos, onde ela fala: mãe, estou com uma fome danada, mãe, você me faz um sanduíche? Oh, querida, mas é claro que eu vou te fazer sanduíche, meu anjinho, mas que maior prazer. Mas, meu bem, vamos fazer uma brincadeira? Faz de conta que tem um branco assim na cabeça da mãe, e eu esqueci como é que faz sanduíche. Você me ajuda? Ué, mãe, você pega o pão. Que legal, bem, peguei o pão, mas e agora, bem, como é que vai virar sanduíche? Mãe, tem que cortar o pão, mãe. Cortar assim? Não, mãe, não é assim, mãe, é de assim. Ah, então, daí eu cortei. E agora? Mãe, tem que pôr o queijo no meio do pão, mãe. Mas, filha, eu vou pegar aquele queijão, como é que vai ficar no meio? Não, mãe, é uma fatia. Veja, o cérebro dessa criança está trabalhando a 1000 por hora. Ela não está pegando uma faca, mas o seu cérebro está induzindo. Então a competência é pôr o cérebro para trabalhar, como o de vocês trabalhou na hora que naturalmente nós trabalhamos aqui o jogo do ônibus. Então isso absolutamente não é complexo, isso tem que ser experimentado, tem que ser desenvolvido. E no contexto desta colocação, destes desafios, alguém poderia me dizer: mas Celso, para ensino fundamental, tudo bem, está claro. Para ensino médio, está bem, tá. Mas Celso, vou trabalhar a educação infantil. Como que eu vou trabalhar a competência? Que maneira eu vou trabalhar com as séries iniciais? Que maneira eu posso fazer isso? E, gente, privilegiado pelo tempo que eu disponho, eu queria lhes contar uma história verdadeira, que ao meu ver parece tão linda, tão significativa quanto a história que eu iniciei. Ainda que ela tenha outros intuitos, ainda que ela se volte para o processo da competência, eu queria lhes dizer que a história que eu vou lhes contar, mais do que história, é uma proposta. Eu teria uma vontade enorme de dizer: saia daqui e faça. Com seus alunos, com seus filhos, com as crianças que quiser fazer. Se não der certo, desista daqui a 10 dias. Mas tenha a inexorável certeza que você jamais se desistirá. Por isso, eu queria agora lhes falar de competência desde as séries iniciais, para dar complementação à experiência que aqui eu executei. Gente, há 20 anos atrás, eu não dava palestras. Eu era diretor de uma escola durante o período da manhã,
dava aula para o ensino fundamental e médio no período da tarde, e obviamente era diretor de uma faculdade à noite. Vagabundo, desgraçado, parava meia-noite até às 5 da manhã, não tinha nada o que fazer, mas porque a escola não abria, não tinha que só trabalhar com respeito. E assim, corre, que era a minha vida, a palestra era uma coisa impossível. Quando eventualmente surgia convite, podia ser no feriado, no domingo e tal. Um dia eu estou lá na faculdade à noite e toco o telefone. Celso, queremos que você venha a Curitiba fazer uma palestra. Naquela época a resposta ia ser não, mas de repente eu lembrei que a solicitação coincidia com uma semana de recesso. Era aquela tal da semana que envolvendo o 12 e o 15 de outubro abriu um espaço. Aí aceitei, combinei os detalhes e 2 dias depois desci em Curitiba. Olha que eu desembarquei no aeroporto, um funcionário da faculdade que me convidou disse, Celso, vou te levar para o hotel e amanhã, 7 horas da manhã, aliás, vou te levar para o hotel, amanhã, 7 horas da noite, virei te buscar, porque a tua palestra é à noite. Aí eu descobri que eu tinha ganho de presente um dia inteiro. Naquela oportunidade eu não conhecia Curitiba, eu falei, que legal, eu tenho dia livre, vou visitar Curitiba, andar pelas suas praças, pelos seus parques. E fui dormir, consciente de que no dia seguinte eu iria ser o primeiro a acordar. Dito e feito. Mal abriu a sala de refeições do hotel, ela estava tomando meu café. Preparando para sair de Curitiba, eu fui chamado ao telefone. Não havia celular. Pelo menos não havia no Brasil. Aí, um coordenador regional da Unesco, função similar à minha em São Paulo, mas trabalhando no Paraná, tinha no telefone um recado cheio de apreensão e desespero. E me dizia quase a chorar, Celso, pelo amor de Deus, Celso, quebre meu galho. O escritório central acabou de chamar e avisou que 2 autoridades educacionais estrangeiras estão desembarcando aqui em Curitiba. Vão querer conversar com o professor, com a escola, vão querer saber como é que é a educação no Brasil. E toda a minha equipe de professores está viajando pelo interior, Celso. Só tem funcionários burocratas. Aí liguei para São Paulo para saber como é que eu saía dessa, porque a viagem já tinha começado. Me disseram que você estava em Curitiba. Eu fui investigar e descobri que você tem palestra só à noite. Será que você não poderia ficar com eles? Que remédio. Minutos depois, um veículo da Unesco parou na porta do hotel, levou-me ao aeroporto, desembarcaram no argentino e um chileno. Quis levar para o hotel, o chileno foi dizendo, imagina, viemos ao Brasil para ver escola, professor, aluno, que é isso? Me leve numa escola. Eu entrei em pânico. E sabia eu das escolas do Paraná, eu sou de São Paulo. Aí, antes de uma resposta negativa, lembrei que minutos antes de chegar no aeroporto, o motorista tecera comentário sobre a filhinha dele, que estudava numa escola municipal, diante do qual o carro passava. Era a única que eu tinha referência. Deu uma piscada para o motorista e falei, toque para lá. E com o coração aos pulos, com medo tremendo da recusa, chegamos na escola. Cheguei lá, apresentei as credenciais para a diretora, disse que queria assistir a aula, disse, mas é uma honra. A turma da Unesco na minha escola é um prêmio. E se voltando para os dois, perguntou, que turma que vocês querem assistir a aula? Se fossem brasileiros, responderiam da maneira como respondemos. Mas estrangeiros que eram, disseram da maneira que falam. Alunos de 5 a 6 anos. Nós iríamos ciclos ou séries, eles falam a idade, eles falam nenhum problema. Só que a turma de 5 anos agora está no intervalo aqui é setorizado. Olha, vamos lá passar, professor, toma um cafezinho. Quando o intervalo terminar, eu vou buscá-lo para que vocês naturalmente possam assistir a aula. Aliviado, vamos lá passar os professores. Estava tomando café, nem 5 minutos passou. A diretora veio e disse, gente, vai ter uma turma de 5 anos que vai ter uma aula de campo no Jardim Botânico. O ônibus vai sair daqui com a professora e os alunos, ela vai dar uma aula sobre estações do ano. Se vocês quiserem começar por uma aula de campo, por uma excursão, tem lugar no ônibus. Depois podem vir assistir as aulas que vocês quiserem. Consultei-os, eles toparam. Minutos depois, sentamos no ônibus, professor, os alunos, professora que conduzia a classe, era uma garotinha novinha ainda, 43, 44 anos por aí.
6 anos convive, gente, que com a minha idade é uma gata. Mas de qualquer maneira, né, foi conduzido a classe. Quando chegou lá no Jardim Botânico, tirou as crianças, colocou de lá ao lado de um lago que lá existia, e querendo dar uma aula impecável, infalível, começou a sua aula dizendo: bem, como nós aqui estivemos há 3 meses atrás, nem terminou a frase e o garotinho na frente falou: professora, eu nunca vim aqui. Ela ficou arrasada, deprimida. Deve ter pensado: testinha, desgraçada, essa ter visita para dar vexame. Mas se reequilibrando, voltou falando isso. Imagina, que bobagem, está falando, a classe inteira veio. Quando a classe veio, você veio também, meu anjo. Fica quietinho para continuar minha aula agora. Mas o Reginaldo disse: não, professor, não. Só queria falar uma coisa para a senhora, professora. Quando a classe veio, eu vim. Eu estou até pisando onde eu estava pisando a outra vez que eu vim, senhora. Mas o que eu queria falar para a senhora é que não foi aqui. Mas, Reginaldo, que coisa mais boba. Como é que foi aqui, não foi aqui? Senhora, assim, que foi aqui, claro, na beira do lago, só podia ser aqui. Mas que não foi. Ela olhava para nós, olhava para o Reginaldo, olhava para nós, olhava para o Reginaldo. Num determinado momento pensou: meu Deus do céu, tem que encontrar uma saída. Logo hoje tem visita. Resolveu esquecer o Reginaldo. Começou a dar aula falando de uma metralhadora, que pensando, falando depressa que seria interrompida, começou a deitar numa falação. Só que lá atrás uma aluna não parava de chacoalhar o braço. Olhou para nós com esperança de que não era para lá que estávamos olhando, justamente para lá que olhávamos. Quando ela percebeu que não tinha jeito, parou a aula e, se dirigindo à aluna que balançava o braço, interrogou-a com ternura, delicadeza e brandura e disse: fala, Mariana, mas o que quer? E a Mariana falou: professora, e eu também nunca vim aqui. Aí a classe inteira começou a dizer: não vim aqui, porque não vim aqui, porque não vim aqui. Ergueu-se a voz da professora e o Jardim Botânico inteiro do Paraná escutou um tremendo: cala a boca! Vou dar a minha aula e não admito interrupção. Quem abrir o bico volta de castigo para o ônibus. E começou a dar a aula. Nesse momento, o chileno me chamou de lado, levou-me a mais ou menos 100 metros do local e disse-me palavras que no primeiro momento me pareceram impossíveis de serem ditas. Professor Celso, o senhor me permita dizer, professor, eu estou vivendo um momento de sincera emoção. Porque, professor, eu há 1 ano desenvolvo na cidade de Valparaíso, no Chile, uma experiência para ensinar as crianças a escutar. Porque escutar, professor, não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir depende de condições auditivas normais. Escutar é querer ouvir. É ouvir com atenção. É ouvir com intenção. E professor, essas crianças estão agindo como meus alunos agem, professor. Eu não sei o que aconteceu por aqui, estou chegando hoje, professor, mas essas crianças aprenderam a escutar, professor. O que eles estão querendo dizer, a professora não entende. O senhor me desculpe, é mais ou menos o seguinte: os meus olhos já vieram aqui, eu reconheço o lugar, mas os meus ouvidos estão vindo pela primeira vez. O som é outro. Professor, me permita, talvez, porque agora é inverno, e na outra vez era verão, e tinha muitos pássaros, e o som era outro. Professor, pode ter certeza. Esses alunos aprenderam a escutar, professor. A professora não entende, mas aprenderam a escutar. Não ousei desafiá-lo. E quando a aula de campo terminou, e eles voltaram para a escola, os dois foram assistir aula na classe, e eu, intrigado pela atividade da manhã, fui conversar com a diretora. E literalmente, como agora conto para vocês, repeti. E para minha surpresa, a diretora falou: meu Deus, esse seu amigo estrangeiro, o professor tem toda a razão. Imagine, há 2 anos atrás passou por aqui uma garota, professora recém-formada, menina ainda, lembro-me bem, chamava-se Lúcia. Quando sentiu-se garantida pelo contrato que eu lhe ofereci, me fez com timidez um pedido
Será que eu poderia ensinar as crianças a escutar? Fui dizendo a ela que aquilo era uma bobagem, que não tinha sentido, que eu não tinha naquela classe de deficientes auditivos. Ela me interrompeu e disse, não. Escutar é para todas. Porque sabe, escutar é muito mais do que ouvir. Escutar é ouvir com atenção, com intenção. Se a senhora me deixar, eu só peço 10 minutos por semana. Eu não atraso o programa, a senhora pode olhar o diário de classe, pode confrontar. Eu posso. A diretora me dizia, professor, pedia com tanta paixão, com tanta garra, que na hora eu pensei, meu Deus, 10 minutos por semana, que mal pode haver? E autorizei. Mas, professor Celso, quando chegou a noite na minha casa, me baixou uma preocupação. O que esta menina vai fazer, meu Deus? O que os pais vão falar? E não querendo voltar atrás na autorização que eu próprio havia concedido, na primeira aula em que essa professora foi ensinar a escutar, eu fui assistir. Professor, não era na verdade uma aula, foram apenas 10 minutos. Tirou as crianças da sala, levou-as para o pátio, para debaixo daquela árvore que daqui da minha janela o senhor vê, com palavras meigas e doces, explicou a diferença de escutar e ouvir, e disse, agora, vamos aprender a escutar. Vamos brincar de caçadores de sons. A brincadeira é muito simples. Durante 1 minuto, eu vou fazer silêncio, e vocês vão fazer uma força para pegar tudo quanto é som que chegar. Porque depois eu vou te perguntar, será que vem da direita? Será que vem da esquerda? Será que vem de lugares altos? Será que vem de lugares baixos? Será que são rodas de carro rolando pelo paralelepípedo? Será que são palavras ditas ao longe? E depois de mergulhar as crianças naquela curiosidade, o professor abriu um instante de silêncio. E as crianças, professor, escutavam como que caçando o som. Mal passou 1 minuto, começou a perguntar para um, a perguntar para outro, a perguntar para o terceiro, e à medida que eles iam falando, outros iam tendo ideias, e a curiosidade crescia. E aí de novo, abriu 1 minuto de silêncio, e entre instantes de silêncio e instantes de perguntas, passou 10 minutos, olhou no seu relógio e disse, bem, a nossa aula sobre como escutar por hoje terminou, na próxima quinta-feira voltaremos e continuaremos. E a diretora me dizia, professor Celso, toda quinta-feira, invariavelmente toda quinta-feira, parava 10 minutos, levava as crianças para cá ou para lá, para um lugar para o outro, naquela tarefa de escutar. Mas sabe, professor, não tive tempo de acompanhar o trabalho dessa menina. Tanta atividade para fazer, tanta papelada para assinar, praticamente desta menina eu esqueci. Mas, professor Celso, depois de 3 ou 4 meses, um dia com mais tempo, andando no pátio, havia ali ao redor dos seus aluninhos, em silêncio, cheguei perto deles. Professor, aquelas crianças tinham aprendido a escutar, professor. Ouviam coisas que os meus ouvidos não eram capazes de ouvir. Falavam em timbres, falavam em tons, tinha um vocabulário tão diferente das crianças comuns, professor. Mas no final do ano, essa menina não era efetiva, o cargo foi preenchido, ela foi embora da minha escola, por aqui nunca mais ninguém falou dessa história de ensinar a escutar. Agora imagine, lá vem o senhor do Jardim Botânico, esses seus amigos estrangeiros, dizendo que aquilo que aquela menina fez, 2 anos depois, se consolidou, se materializou. 20 anos depois dessa história, eu terminei o meu ciclo de trabalho na Unesco e ganhei, pelos serviços prestados, um prêmio. Visitar eu sinto e verificar como é a aula para crianças de 5 ou 6 anos. E durante 1 mês, não frequentei gabinetes ou bibliotecas. E andei de escola em escola, não apenas por Helsinki, mas pelas cidades da periferia. E o que eu vi, o que eu descobri, o que eu aprendi. Na Finlândia, a educação é obrigatória a partir dos 7 anos. Há a mentalidade social de que a criança pequena precisa ter em casa. E, portanto, não existe a obrigatoriedade do ensino. Mas os pais finlandeses, como os pais brasileiros, trabalham.
a mulher trabalha, e é preciso ter onde deixar as crianças. E existem assim, centros de recreação, centros de acolhimento, onde elas vão para brincar, e a linguagem delas é brincar. Mas não é qualquer brincar. Eu aprendi a escutar, porque escutar é mais do que ouvir. Eu aprendi a ver, porque ver é muito mais do que olhar. Gente, olhar qualquer um olha. Mas, meu Deus, será que os olhos de Picasso? Será que os olhos de Rembrandt? Será que os olhos de um grande fotógrafo é igual aos olhos de uma pessoa não treinada para olhar? Será que com o olhar nós captamos toda a grandeza e todo o segredo que se esconde nas cores que se alternam? Ensinam as crianças a falar. Porque falar é muito mais do que dizer. Gente, me permita, mas dizer vem do verbo latino dicere. Dizer, no sentido literal, é dar recado, é dar bronca, é dar ordem. Não envolve a poesia, não envolve encanto, não envolve envolvimento. Falar. Vem do verbo latino falare. E falare significa poetizar. Significa escolher as melhores palavras para dar o recado que se dá, não apenas pelo conteúdo do recado, mas pelas emoções que cada palavra abriga. Falar é muito mais do que dizer, mas falar se aprende. E para que eu materialize o exemplo do falar, me permitam nessa divagação partir para uma experiência. Reparem que este auditório dividido ao meio por este corredor. Este corredor permita que eu me refira a vocês como uma ala à minha direita e uma ala à minha esquerda. Por favor, observem, eu vou me colocar à direita, e ao me colocar à direita, eu vou dizer. Quando eu passar para a esquerda, eu vou falar. Por favor, reparem que a mensagem que eu transmito à esquerda, à direita, é idêntica da esquerda. Mudam as palavras, mas não muda a essência e o conteúdo. E através dessa experiência, vocês perceberão que falar é muito mais do que dizer, do que ver é muito mais do que olhar, do que escutar é muito mais do que ouvir. Portanto, me permita essa experiência. Dizer. Gente, eu tinha mais ou menos 6 anos. Eu nunca tinha visto o mar. Um dia, minha mãe me levou para Santos para que eu visse. A hora que eu olhei o mar, eu fiquei tão assustado com as ondas, tão encantado com aquela grandeza, que eu me lembro que eu perguntei: mãe, quem que fez o mar? E me lembro que minha mãe respondeu: meu bem, quem fez o mar fez eu, fez você, fez tudo que existe. Isto é dizer. Eu era pequeno, brincava na praia e o mar bramia, e erguendo o seu dorsal, tipo sacudia brancas espumas para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que numa orquestra, que furor insano, que pode ser mais forte que o vento, ou maior que o oceano. E minha mãe a sorrir olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho. É Deus. Observem que o que eu disse aqui, Olavo Bilac disse ali. A mensagem não muda, mas a mensagem de Bilac trazia poesia, trazia um encanto. E quando na Finlândia se ensina a falar, porque falar é mais do que dizer, está se fazendo aquele exercício tão prosaico que qualquer professora, que qualquer pai pode dizer: pai, você me dá um sorvete, pai? Claro, meu anjo, mas como é que você seria capaz, filhinho, de pedir isso que você pediu, sem falar sorvete? Veja, esses pequeninos desafios vão aprimorando, vão desenvolvendo. E quando eu voltei daquele país,
impregnado por aquela educação que é modelo para o mundo inteiro, meu pensamento voltou para 20 anos atrás, voltou a Curitiba e lembrei-me da história daquela diretora sobre uma professora que eu não conheci, e dentro de mim nasceu uma pergunta: meu Deus, aonde andará? Aonde andará? Em que canto da minha terra se esconde esse anjo, esta fada, esta princesa, esta língua, eu não sei com quem falar, que ensina para as crianças pobres da minha terra o que nos países ricos se ensina às crianças ricas. Gente, quanto custa ensinar a ver? Porque ver é mais do que olhar. Quanto custa ensinar a falar? Porque falar é mais do que dizer. Quanto custa ensinar a pensar? Não há preço, não há preço. E algumas pessoas marcadas pelo materialismo dos tempos de agora dirão: mas isso é bobagem, isso é inútil, isso não rende nada. Agora pense, quando a Unesco diz que a educação do século XXI requer a competência de ser, o que é ser, se não fazer as crianças poderem chegar ao ensino fundamental sabendo falar, sabendo ver, sabendo pensar, sabendo escutar? E quando eu penso nessa professora de competências, me desculpem desviar-me da minha fala e pensar na Duda, a minha neta, nos seus 7 anos, e pensar que se um dia a Duda, meu Deus, tiver uma professora como essa, eu teria vontade de dizer a ela as palavras do grande poeta da música popular brasileira: se eu pudesse, tu estarias no altar. Então veja, gente, isto parece complicado, mas não é simples. Se vocês quiserem, eu lhes darei a cartilha, onde passo a passo você pode ensinar uma criança a falar, porque falar é mais do que dizer. Me permitam dizer que eu acho que esse material que eu fiz é de tal maneira válido, relatando as experiências finlandesas aplicadas à realidade do Brasil, que eu nunca aceitei dá-lo a uma editora. Tenho a certeza que se desse esse material para Vozes, para Papiros, para Ciranda Cultural, para Arte Med, para Paulus, eles editariam correndo. Não dei, e não darei, porque se o der, ele será vendido. E se ele for vendido, alguma escola talvez possa não ter dinheiro para comprar. Por isso, eu disponibilizo. Quando esta palestra terminar, darei o meu site, darei o meu e-mail, e quem me pedir vai assumir apenas moralmente consigo mesmo a tarefa de que vai tentar, e aí receberá. Porque veja, o preço é mandar um e-mail para o qual absolutamente não há custo nenhum, para que se possa levar a plenitude dessas competências. Então vejam, prometi, na análise dos desafios, falar dos 4 pés da cadeira. Falei da aula e contei Dona Judite. Falei do conteúdo e depois de me reformular pelo tempo, contei a história do João Hipólito. Falei de competências, fiz o jogo do ônibus para séries maiores e falei também da história de Lúcia. E para terminar, faltou a avaliação, sobre a qual agora quero lhe falar. E para lhes falar de avaliação, que devo admitir é um tema muito maior do que os 15 minutos que tenho, mas de qualquer maneira não posso me fugir da obrigação de passar por ele, queria, desculpem, contar-lhe mais uma história verdadeira. Mais uma história que serve para ilustrar este importantíssimo tema. Devo lhes dizer que, como diretor de escola, houve
ocasiões em que demiti excelentes professores que eram maus avaliadores. Não demiti pela arrogância do cargo, porque resistiam à vontade de querer se tornar um grande avaliador. Porque não queriam aprender a avaliar sem compreender que se eu não sei avaliar, de que adianta querer ensinar. Por isso a avaliação é um polo de importância com o qual encerro a minha fala. E a história que eu vou lhes contar aconteceu comigo há bastante tempo. Convidado para fazer uma palestra numa escola da periferia de São Paulo, atendi o convite e lá fui. A diretora da escola resolveu me aprontar uma surpresa. E pensou, no final da palestra, vamos prestar uma homenagem aos céus. Se tivesse me perguntado, eu dispensaria. Não há razões para homenagem, por quê? Mas como era surpresa, não tive outra alternativa, senão vincular-me à aceitação. E a surpresa que a diretora me aprontou, ela pediu a um aluno que fizesse um bonito desenho, que decorasse algumas palavras lindas para explicá-lo, e que quando a minha palestra terminasse, viesse à frente e me desse de presente o seu desenho, dizendo as palavras que decorou. Mas muito preocupada com o processo da inclusão, não escolheu qualquer criança. Escolheu um aluno, mais tarde eu ia saber, seu nome era Vitor, deveria ter aproximadamente 8 ou 9 anos, portador de algumas características que o faziam muito diferente das crianças comuns. E quando a minha palestra foi chegando ao fim, Vitor tratou de retocar o seu desenho, sentar na última carteira, esperando um grande momento de vir à frente, e quando finalmente a palestra terminou, e a diretora pôde anunciá-lo, Vitor, com as suas pernas tortas e os seus pés pesados, veio se arrastando até a frente, levando um tempo enorme para lá chegar. E quando chegou à frente, viu aqueles 100 professores voltados para a sua direção, foi de tal maneira atropelado pelas emoções, que esqueceu completamente as palavras que decorou. E sem tirar os olhos da plateia, pleno de encantamento, a única coisa que se lembrou de fazer foi esticar o desenho e sem nem mesmo olhar para mim, dizer apenas, toma! E com seus passos trôpicos e pesados arrastou-se para o seu lugar. E nesse momento eu pensei, meu Deus, 100 professores nesta sala, e todos são capazes de descobrir o que Vitor não tem. São capazes de perceber que essa criança não tem o domínio dos seus movimentos, não pode ser um jogador de bola e um jogador de futebol, um mímico, um bailarino. Todos percebem que essa criança não tem fluência no seu falar. Não poderá ser um prosador, um professor, não poderá ser um advogado, um vendedor. Mas, meu Deus, quantos professores da minha terra poderão perceber o que não falta em Vitor? Porque naquele momento, naquela criança, se constatava que as suas emoções estavam intactas, imaculadas, completas. E se era verdade que não poderia fazer um gol, dar uma cortada, se era verdade que não poderia proferir com eloquência o discurso, não era menos verdade que poderia devolver com igual sorriso o abraço que alguém lhe desse. E naquele dia, quando a palestra terminou, e dirigindo meu carro, eu voltava para minha casa, uma ideia não parava de permanecer nos meus pensamentos e me dizia, meu Deus, está tudo errado na avaliação que fazemos. Claro, temos que corrigir o erro, temos que apontar a falha, mas, meu Deus, nunca como culpa, nunca como pecado, nunca como aquele aluno que busca na cola a fuga da vergonha do errar. O errar em incontestável caminho do querer aprender. E aquele olhar de ternura, aquele olhar de compreensão, se me permite, até aquele olhar de Dona Judite de sublinhar os acertos, representa talvez, no contexto dos desafios, o desafio dessa nova maneira de olhar. Por isso, gente, pensem
Nada das coisas que eu tentei aqui dizer exige equipamentos que uma escola não tem. Nada daquilo que eu disse é restrito à escola pública ou é restrito à escola particular. Nada do que eu coloquei serve para um aluno e não serve para o outro, senão a vontade de querer fazer e o desejo de querer transformar. Por isso, leve para casa essa cadeira de 4 pernas. Pense-a como tal cadeira. Não basta uma, porque cadeira alguma se sustenta com 3 ou 2 pernas. Mas pense que a hora que você levar a nova mensagem da aula, do conteúdo, da competência, da avaliação, você cria um novo paradigma e você pode ter a certeza, na tua escola existe uma ponte entre o ontem e o amanhã, existe uma transição e uma transição do passado para o futuro. E como eu comecei a minha palestra contando a história da tia Dagny e da magia da palavra do professor, me permitam, eu queria terminar contando também uma outra história verdadeira, tão linda e tão grande, tão plena de significado, que eu creio que sem ela talvez a palestra não poderia se concluir. Prometo ser breve. Anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra em São Paulo das Missões, cidade do interior do Brasil, quase na Argentina. Veja o perigo. Quase na Argentina. Cidadezinha pequena. Quando a palestra terminou, uma professora pequenina veio até mim com uma porção de folhas na mão e, vencendo uma enorme timidez, falou: professor Celso, será que o senhor não se ofende se eu pedir para o senhor dar uma espiada no trabalho dos meus alunos? Disse: meu anjo, ofender? Meu Deus, querida, você me faz uma homenagem. Você vai compartilhar comigo aquilo que você tem de mais precioso. Claro que eu quero ver, meu bem. Claro, deixa eu ver. E avancei buscando os trabalhos que ela trazia, irmão. Professor, só queria explicar uma coisinha para o senhor, professor. Professor, eu dou aula numa escola rural muito seriada, professor. E lá os meus alunos só falam em blog, só falam em Orkut, só falam em computador, só falam no mundo eletrônico, é o papo deles. Aí, professor, eu resolvi um dia dar uma aula sobre aquilo que ele mais fala. Aí cheguei para a classe, professor, dei uma aula sobre o que era uma homepage. Falei que uma homepage, aquela página de abertura das grandes empresas, é como se fosse um shopping. Que pelo mundo do computador a gente pode entrar, percorrer os corredores, andar pelos links, viajar por lá. Por exemplo, uma homepage de um museu, a gente entra, visita sala por sala. Olha que todo mundo aprendeu. Professor, dividi as minhas turmas em grupo e disse: vocês vão fazer uma homepage do que aprenderam nesses últimos 2 semanas em língua portuguesa. Vocês vão fazer uma homepage para o outro grupo do que vocês aprenderam em matemática. Vocês vão fazer uma homepage do que vocês aprenderam em ciências. Professor, está aqui. Gente, um trabalho lindo. Aquelas folhas de sulfite, aquelas letrinhas trêmulas de alunos que não estavam habituados à firmeza de escrever, mas uma verdadeira tela luminosa, onde apenas a caneta traduzia aquele brilho de uma síntese exequada. Admirado e espantado, demorei para opinar. E ela acreditou que na minha demora havia recusa, havia rejeição. E quando voltei os olhos para ela, tirado do espanto da qualidade daquele trabalho, ela disse: professor, o senhor não gostou, né, professor? Sabe o que é? É que, como eu falei para o senhor, a minha escola é rural, professor, lá não tem luz elétrica, professor. Lá não deu para ligar o computador. Eu tive que fazer a homepage na lousa, professor. E eu pensei: meu Deus, essas crianças não têm a luz elétrica, mas tem você. Tem você.
tem aquele brilho inexorável que eletrônica nenhuma pode substituir. E quando a percebi ali, pequenina, tímida, insegura, carregando nas mãos aquele trabalho monumental, pensei, meu Deus, eu adoro o computador, eu admiro o computador, eu acho que a eletrônica é uma revolução fantástica, mas me mostrem o computador que põe a mão na cabeça daquela criança que chora, e aí então eu me ajoelhei aos pés da máquina. Gente, por que essa história está aqui? Porque eu lhes prometi que quando eu iria falar de desafios, eu não falava da tecnologia, eu falava da escola popular, do querer fazer. E aí, ao ver aquela professora tímida, pequenina, trêmula, com os trabalhos devolvidos em sua mão, a única coisa que me ocorreu fazer foi olhar para ela e dizer, querida, eu acho que você se sente bem pequenina diante de mim. Ela balançou a cabeça com timidez e eu disse com a mais pura expressão da verdade, meu anjo, imagine então como eu me sinto diante de você. E abracei com ternura. Muito obrigado, gente. Temos agora... Temos espaço, claro. Muitíssimo obrigado, professor. E teremos agora um pequeno espaço para perguntas, por escrito, naturalmente. Quem tiver as perguntas pode levantar a mão. Só me permitiria uma observação? Pois não? Seria provavelmente, talvez, a primeira pergunta que viria, né? Eu prometi mandar esse material gratuitamente e não dei o meu site, não é verdade? Então, antes que alguém pergunte, há 3 alternativas de vocês terem esse material. Todas elas, como disse antes, absoluta e literalmente gratuitas. É óbvio que, se vocês quiserem imprimir, poderão fazer. O que eu me reservo o direito de não permitir é a venda. Então, se uma escola quiser imprimir para distribuir para os pais, sem dúvida nenhuma que pode. E se quiser se liberar de algum compromisso e me pediram que eu assine um documento liberando, eu liberarei. Para isso, vocês têm 3 caminhos. Um deles, eventualmente, acessar o Google e colocar Celso Antunes. Ressalvando um cantor de Piracicaba, que absolutamente não sou eu, mas tem o meu nome. Mas a diferença se percebe não apenas na idade, mas até no chapelão que ele usa. O outro sou eu. Aí, o Google eles apresentaram não apenas entrevistas e tal, mas também o meu site. Segunda alternativa, procurar diretamente meu site. www.celsoantunes, tudo junto, não separa Celso de Antunes, .com.br. A hora que vocês abrirem o site, que é muito simples, existe lá um espaço Fale Conosco. Basta clicar no Fale Conosco. Quem não souber clicar, peça uma criança de 4 anos, ela clica para você. Eles são hábeis, terrivelmente hábeis. E aí vocês abrem o meu e-mail. Agora, a terceira alternativa é já entrar direto no e-mail. No e-mail, basta dizer, estive com você em Belo Horizonte, no evento da MM, e eu queria que você mandasse material. Esse material chama-se Viver e Não Somente Existir. Mas não é imprescindível o nome, porque a única promessa que eu fiz eu atenderei. Imediatamente no próprio e-mail seu, eu colocarei algumas palavras de agradecimento e mandarei o material. Não é? Portanto, seria esse o caminho. E já que eu fiz a brincadeirinha, porque aí eu passo a pergunta, já que eu fiz a brincadeirinha, me desculpem, não sou muito dado a brincadeirinhas e piadas, mas já que eu fiz a brincadeirinha de que se tiverem alguma... Bom, www.celsoantunes.com.br. Ou então, Google, ou então
www.celso. Eu estava procurando, desculpa. Ou então diretamente o e-mail celso@celsoantunes sem separar.com.br. E é realmente agora, para finalizar essa história de criança clicar e tal, né? Meu neto, o irmão da Duda, o Ico, tem 12 anos. Quando ele tinha 8 anos, o meu filho não havia falado nada de sexo com menino. E 8 anos hoje quer dizer 14 antigamente. Eu falei, tenho que falar disso com o Ico. Agora, eu sou muito desajeitado a falar essas coisas. E fiquei quase 3 dias pensando como que eu ia entrar no assunto. Aí eu tive uma ideia. Um dia eu chamei o Ico à parte e falei, Ico, vovô achou um preservativo no pátio. Ele falou, vô, o que é pátio? Achei que sairia agora a resposta da brincadeira do ônibus, mas essa aí é secreta, né, professor? Não, mas na verdade, olha, se perguntarem, realmente eu não sei. Eu posso, em outras atividades, fazer o jogo do ônibus. Mas às vezes eu coloco 4 pontos, 5 pontos, alterno os números. Então, olha, não tenho sabor de dizer está errado, porque na verdade eu não sei. Agora, qualquer outra pergunta, terei muito prazer. Tá ok, professor. Aliás, obrigado pela homenagem, por me chamar Reginaldo, um dos seus personagens, e a esposa se chamar Judite, coincidentemente. Vamos passar a palavra então para o Valdeir Alves Pereira, que é secretário municipal de Educação de Santo Antônio do Jacinto, que vai agora encaminhar as perguntas ao professor. Professor, as relações na sala de aula continuam sendo autoritárias e verticais. Como fazer com que os professores entendam que essa prática causa mais desgaste para eles e indisciplina por parte dos alunos? Olha, realmente é uma pergunta extremamente relevante, até porque ela abriga uma dificuldade, na verdade. Quer dizer, ainda que eu concorde inteiramente que as relações sejam verticais e muitas vezes autoritárias, e que eu concorde invariavelmente que elas sejam geradoras da disciplina, cada escola, cada município, cada localidade tem peculiaridades que são próprias, e nem sempre uma resposta generalista serviria, evidentemente, para todas. O que eu acho que é imprescindível, sei que não é fácil, mas o que eu acho imprescindível é o que eu vi em Xangai, na China. Todo professor que é bom em alguma coisa na escola tem o dever de mostrar para os colegas a maneira como ele faz. Então, por exemplo, uma escola grande tem várias professoras trabalhando na alfabetização. De repente eu percebo que os alunos da Marisa, ou de outra pessoa qualquer, aprendem com mais facilidade, estão se destacando mais. A Marisa não é mais do que ninguém, mas ela vai ajudar e mostrar o jeito com a qual ele trabalha para as outras professoras. Só que a Marisa, às vezes, não controla muito bem a disciplina. E o Ricardo controla. O Ricardo vai explicar. Então, reparem, a hora que um gestor fizer uma reunião docente para aqueles que são bons nisto ou naquilo, ajudar os demais, a escola cresce de uma maneira extraordinária, além da autoestima do professor, que você joga para o alto, nessa condição. Em Xangai, por exemplo, o professor convidado para mostrar para os colegas como ele faz, é uma honraria para ele. Ele coloca no currículo dele, ele se sente orgulhoso daquilo, e não tem aquele ciúminho bobo. Então, olha, embora eu esteja abreviando, eu diria o seguinte: cada corpo docente é um enorme potencial de saber. E às vezes aquele saber particular morre com o professor, porque não criam
criam mecanismos para essa troca, para essa permuta, que eu acredito absolutamente imprescindível. Portanto, não é o único, mas me parece ser um bom caminho para resolver essas questões dessa verticalidade, desse autoritarismo. Por que não o Paulo mostrar a maneira como ele dá aula? Não está dizendo, não, você vai ser obrigado a dar aula como o Paulo. Mas a hora que o Paulo perceber que ele tem coisas a ensinar, funciona bem. Ou então, fazer, desculpem, não há nenhuma maldade no que eu vou colocar, mas fazer o que como diretor eu fazia. Marisa, vem cá, meu anjo. Marisa, quando você tiver uma janela, bem, por favor, assista uma aula da Cantinha. Professor Celso, a Cantinha não dá a matéria que eu dou, professor. Não dá a matéria que você dá, meu bem, mas a maneira como ela cuida da lousa, meu anjo, é uma lição. Assista. Veja, não era uma imposição, mas era aquela vontade de fermentar a coesão do grupo e o progresso coletivo. Mais uma coisa. Como o senhor vê as avaliações censitárias na escola pública? Concorda com a maneira com que elas acontecem hoje? Olha, eu vou responder essa pergunta com um sim e com um não. Agora, veja, não é absolutamente ficar em cima do muro. Nunca fiz, jamais farei isso. É porque a minha opinião vai envolver realmente o sim ou não. Sim, eu não creio que a escola brasileira possa sobreviver os desafios do novo tempo se ela se fechar às avaliações externas. As avaliações externas, seja o Enem, seja o IDEB, seja a prova ABC, seja a prova... não importa, elas são paradigmas do que se faz no mundo inteiro. E da mesma maneira como ninguém pode curar o pulmão de ninguém sem um exame de abriografia, as avaliações externas são necessárias. Agora, o meu não é supor que essas provas não tenham que evoluir, que progredir e que se tornar melhores. Eu acho, por exemplo, opinião pessoal, que o Enem, uma prova do Enem, ela tem muitas qualidades. Ela cortou muito a decoreba. Ela impôs novas maneiras de dar aula. Mas o Enem não avalia valores, não avalia solidariedade, não avalia autoestima. E o aluno é pouco mais, ou muito mais, do que apenas um intelectual. Então, quando eu digo não, porque eu acredito que estas avaliações devam evoluir para um dia chegar aquilo que, ao meu ver, é o paradigma desejado de educação. Então, a minha opinião é essa. Eu defendo as avaliações e creio que no estágio que elas se encontram, no estágio intermediário, para aquilo que elas poderão vir a ser, aí incontestavelmente mais avançadas. Temos mais perguntas? Tem alguma? Mais alguma pergunta que não foi entregue, por favor? Não. Por favor. Professor, em nome da ANM, nós agradecemos pela sua participação, pela sua fala, pela sua brilhante palestra. Acho que foi um momento muito gracioso, muito grande para nós, secretários municipais, viu? Então, muito obrigado. E passa às suas mãos um certificado, viu? Em nome da ANM, parabéns. Como palavra de encerramento, na última história que eu contei, e que terminou naquele abraço envolvido pela ternura, pelo afeto, pelo carinho, sem nenhuma intenção senão dar ao professor a dimensão daquilo que ele merece. Por favor, sintam-se todos envolvidos pelo mesmo abraço, pelo mesmo afeto, pelo mesmo carinho. Muito obrigado.